Shalom mais uma vez. Bom, respondendo outra pergunta aqui de um ateu, ele faz uma pergunta muito interessante assim, ó. Deus se sente solitário? O argumento dele é o seguinte: não há motivo para um ser supremo precisar fazer um universo inteirinho. Isso supondo que ele não tenha feito outros universos. Ele possui tantas características humanas como dor, raiva, compaixão, ódio, vingança, desprezo, etc. Será a solidão mais uma peculiaridade divina? Olha, existe um equívoco muito grande, tanto para ateus como para cristãos, né? E esse argumento vai ser até bom para os irmãos cristãos também aí poder argumentar com esses ateus. Mas eu vou ser franco com vocês. Existe um equívoco, porque o ateísmo, ele entende Deus como o cristão entende, ou como outras religiões aí entendem. Mas, na verdade, não é isso que a Torá fala. O Rambam Maimônides, no seu livro, Sefer Hamadá, como eu já venho falando em muitos posts aí, eu convido vocês a conhecer esse livro. Ele é vendido na livraria Sefer. A Sefer não está me pagando um centavo para fazer essa propaganda, mas é muito bom livro. Compensa vocês comprar para vocês entenderem. E o Maimônides é um dos nossos sábios, um dos rabinos antigos que pegaram e estudaram a Torá direitinho e tal, etc. Conhecer muito bem o hebraico, etc. Então vamos lá. A Torá, ou seja, o Taná em si, o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias no português, tá? É isso que se refere ao Taná. É o seguinte, ela foi escrita na linguagem humana. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem de vez essa história, já que muitos insistem em não entender. Por exemplo, nós temos a expressão, nós temos o costume de falar assim, nossa, que vento forte. Isso não quer dizer que o vento tem músculo, que o vento faz academia, né, malha. A gente tem mania quando vê, por exemplo, se usa muito no Amazonas, né, o Rio Negros e o Solimões, um tem uma cor, outro tem outro, fala assim, nossa, a briga das águas. Isso não quer dizer que a água vai pegar a outra de pancada e bater e xingar e etc. A gente tem o costume também, quando eu escuto muito essa expressão, quando alguém vê um buraco, tropeça um buraco, fala, nossa, que buraco maldito. Pô, o buraco, ele não amaldiçoa ninguém, né? Então, o costume de falar quando o trovão, bum, né, vem assim, nossa, que trovão horroroso. Peraí, o trovão, ele não tem face, ele não tem feição, ele tem som, né? Então, não tem como ele ser feio. A gente tem a mania de falar assim, a ressaca da maré, a maré, ou seja, a maré não bebe cachaça para ter ressaca. Então, a gente tem a mania de olhar também uma certa foto ou alguma paisagem e falar, nossa, que imagem triste. Peraí, a imagem... aquela imagem, ela não se entristece, ela não tem sentimento igual nós temos. Na verdade, aquela imagem, ela desperta uma tristeza em nós, né? E por isso que nós temos o costume de usar isso. Então, esse termo, ou seja, essa forma de linguagem, de se referir às forças da natureza, é uma forma humana para se referir a determinadas situações da natureza. Mas não quer dizer que a natureza tem face para a imagem ser feia, ou que o trovão tem uma imagem para ele ser chamado de horroroso, né? Que é um feio no extremo, e assim por diante. Assim também é a Torá. A Torá ela foi escrita nessa linguagem. O que difere a Torá e o povo hebreu, na época, lógico, os hebreus que estudavam a Torá, não os hebreus que não fazem nada. Os hebreus começaram, quando Hashem deu a Torá no Monte Sinai, para Moshe Rabbeinu, o rabino Moisés, naquele dia, com os estudos, o povo começou a entender o que era a natureza. O povo começou a entender o que verdadeiramente era Deus. Então, quando fala assim, não terás outros deuses diante de mim, a Torá está dizendo o seguinte, olha, não existe um ser místico que domina, um ser místico que domina só o vento, um ser místico que domina só as águas, um ser místico que domina o sentimento. Não existe. O que existe é algo
que criou tudo. Então, se você tem a concepção disso, você não vai cair no engano daqueles que criam deuses, etc., que se fazem homem como Deus para dominar você. É isso que significa amar a teu Deus com todo o teu coração e com toda a vossa alma. Não está dizendo que Deus, que Deus deseja. Não, Deus, se você ama Ele, se você não ama, não faz diferença nenhuma para Hashem. Bendito seja Ele. Nenhuma. Hashem não necessita do seu amor, do seu ódio. Mas Ele nos orientou, Ele falou, olha, reconheça seu Elohim, a palavra Elohim. Eu sei, gente. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre a palavra Elohim para vocês entenderem também o que significa Elohim. Conforme for, eu faço ainda hoje mesmo, tá bom? Mas, de uma forma, ele significa assim, olha, reconheça esse poder absoluto. É um poder único, que não tem nome, que não tem face, não tem imagem. Nada na criação pode defini-lo, mas ele trouxe tudo à existência. Então, ele não depende de você para nada. Então, se você tem essa consciência, você não vai cair mais no conto da carochinha. Ou seja, você não vai acreditar, por exemplo, que um faraó é um deus. Você não vai acreditar, por exemplo, que um ser humano é um deus. E se você tem essa concepção, como que as pessoas vão te dominar através da religião se você tem a concepção que algo supremo, sem imagem, criou tudo? Então não tem como ninguém te dominar através da religião. Quando a Torá fala assim, Deus ficou com raiva, né? A tradução é muito difícil mexer com essa tradução portuguesa. Mas quando a Torá fala, Deus ficou com raiva, na verdade a Torá está dizendo assim, olha, o seu erro com a natureza das coisas foi tamanha que vai te trazer uma consequência. E essa consequência vai te trazer uma desgraça. Então essa consequência, no conceito semita, é a vontade de Deus. É Deus tirano. Porque o povo semita, que toda a natureza obedece uma força. Né? Por exemplo, todo mundo sabe que a massa obedece à lei da atração. Né? Obedece à lei da atração. Então, assim, só que no conceito semita, a lei da atração foi criada por algo que nós chamamos de Deus. Você pode usar de força, de Big Bang, de universo, você pode usar a expressão que você quiser. Não importa. Isso para a Torá não importa, tá bom? Mas se você conhece, você entende que existe um começo, e esse começo é um começo tão absoluto, tão poderoso, que simplesmente não tem necessidade de você tentar pôr olho em mais, dizer que ele salvou alguém. Não, você acredita em Hashem. Os cientistas chamam isso de Big Bang. Os cientistas chamam as forças da natureza, ou seja, o ódio de Deus, a raiva de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, como ciência. Entendeu? Então, o que muda é só o nome, mas a compreensão do povo judeu com a ciência é a mesma. Por exemplo, a ciência compreende que existe um conjunto de leis e regras que mantém tudo na existência. Que se essas leis e regras forem, por exemplo, forem desequilibradas, vai trazer uma grande desgraça. Um exemplo aí, por exemplo, é o desmatamento, que está trazendo grande destruição. Está tendo aquecimento global, está tendo desequilíbrio ambiental. Então, espécies estão morrendo. Então, isso no conceito da Torá é o castigo de Deus. É Deus castigando o ser humano. Para vocês compreenderem. Então, meu amigo ateu que fez essa pergunta, não é que Deus, não é porque na Torá está essas expressões que Deus tem. Não, Deus não ama, Deus não odeia, Deus não chora, Deus não ri, Deus não tem sentimento como nós temos. Ele criou esses conceitos. Ele criou o que seria sentimento, que seria ódio, amor, tal, criou justiça, equilíbrio, matemática, filosofia, ele criou física, ele criou tudo. Mas nenhuma dessas coisas tem poder sobre ele, porque foi ele que criou. Agora, a Torá, sim, ela tem essa linguagem humana, para quê? Para facilitar a compreensão dos homens sobre as coisas de Deus. Infelizmente, é por isso que no meio judaico nós temos fortemente uma luta contra o Avodah Zará. Avodah Zará seria a idolatria, ou trabalho estranho, ou culto estranho. Por que que nós
fazemos questão, quando vamos estudar a Torá, explicar bem explicadinho por que aquela letra está ali, o que significa isso, e provamos, e etc. Para não cair no conto da carochinha. Porque se você for entender a Torá como está, por exemplo, na tradução cristã, você vai ser um idólatra. Você vai jurar que Deus tem raiva, você não vai entender por que Deus errou, entende? Você vai achar que Deus errou, você vai achar que Deus não é perfeito. Aí o que acontece? Todos os argumentos dos nossos amigos ateus vai se tornar válido. Por quê? Porque você não compreende. Então, o ateísmo, quando ele fala mal da religião, mal de Deus, ele está falando porque ele conhece também o Criador como o cristão conhece. E eu até brinco, eu falo que se eu fosse cristão, eu também seria ateu. Porque realmente, da forma que o cristianismo vê Deus, entende Deus, é sem lógica. Mas a Torá não é isso. A Torá não fala isso. A Torá, quando ela se refere a amor de Deus, raiva de Deus, ódio de Deus, ele está se falando das ações e reações que o homem provoca na natureza. Já que, quando a Terra foi formada, isso eu estou falando até cientificamente, ela foi formada dentro de um ambiente com leis, regras, ações e reações. Então chegou o homem, e o homem começou a desequilibrar essas regras, né? Ele começou a desequilibrar essas regras da natureza. Esse desequilíbrio começou a trazer consequências. Essas consequências estão trazendo destruições, mortes, doenças, etc. Então, esse pensamento, na Torá nós chamamos de Deus castigando o homem pelo pecado. Então, o pecado no conceito judaico não é o mesmo pecado no conceito cristão. O pecado no conceito judaico significa você desequilibrar o que Deus deixou equilibrado para nos mantermos vivos. Então, por exemplo, Deus criou a água, os rios limpinho. O homem veio e poluiu, criou, modificou os elementos, criou a poluição e começou a poluir. Aquela poluição trouxe uma genética, criou uma genética através dos micróbios, vírus, etc., que se transformou em doenças. Então, quer dizer, a ação, a consequência da irresponsabilidade humana é a morte, é a doença, e etc, etc. Então, é isso que significa. Então, não. Deus, ele não se sente solitário. Deus, ele não sente sentimentos como nós sentimos. Na verdade, nem existe no tempo, ele nem idade tem. Essa forma da Torá usar, essa linguagem humana de amar Deus, a espada de Deus, etc, etc, são linguagens figurativas que a Torá explica as consequências e ações e reações e bonança, etc, entre a relação do homem com o próprio homem e do homem com a natureza e com todo o seu meio ambiente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê um joinha, se inscreva no canal. Baruch Hashem. Shalom.